Quando a carruagem parou na estalagem, o Hotel Inglaterra, na rua próxima ao porto, um lugar que mais cheirava a despachos de navios e a cartas nunca escritas, foram necessários apenas 2 olhos, os dela e os dele, para que a tensão se tornasse diálogo. "Por que me comprou?" ela perguntou, com uma calma que feriu-o mais do que qualquer maldade. A pergunta não tinha ironia, tinha acusação e lógica. Augusto, que trazia consigo as palavras curtas e frígidas que o luto havia deixado, disse algo que soou como explicação e decepção. "Não sei. Pensei, era preciso sair de casa." Ela sorriu, mas não foi um sorriso de agrado, foi um sorriso de sobrevivente. "Sair de casa às custas de minha vida não é fuga, senhor coronel." Naquela noite, o silêncio da estalagem foi mais pesado do que o do leilão. A porta fechada guardava a verdade. Ele havia comprado uma mulher. Ela, ao contrário, não pretendia ser comprada. Não houve violência explícita entre eles na estalagem. Houve, porém, um choque de vontades que já prenunciava o que viria. Lúcio observava com olhos práticos. O que faz-se agora, coronel? O que se pretendia fazer de uma pessoa que não queria ser propriedade? Augusto respondeu com a decisão burocrática que sempre lhe fora mais fácil: seguir viagem, levá-la à fazenda e ali tratar o assunto conforme as leis e costumes. A chegada à fazenda São Sebastião do Paraíba deu ao caso uma espécie de gravidade pública. As ferraduras ruflavam no caminho, as moças da Casa Grande olhavam com curiosidade escondida e os trabalhadores do terreiro, que haviam ouvido do leilão, trocaram olhares. Janaína, uma escrava idosa que servia a casa há décadas, ficou em pé à porta e não sorriu. Havia no rosto de Janaína um tipo de memória que não se curvava ao costume. Isadora, por sua vez, foi conduzida ao seu quarto, um quarto distante do corpo principal, mas com vista para o terreiro, e recebeu uma roupa, algumas normas e o silêncio que as propriedades sempre impõem aos recém-chegados que não pertencem ao lugar. O jantar foi servido com o tom habitual: prata, jarras e aquele silêncio que imita a decência da família que o coronel fora. Havia, porém, uma tensão elétrica. Quando Isadora se levantou para retirar-se, Janaína a deteve com olhos que pareciam velar uma lição. "Aqui se aprende o que é necessário, menina. Aqui se sobrevive." Não havia piedade, havia exortação. Os dias que se seguiram foram repletos de pequenos choques, ordens ditas com educação e recusadas com firmeza, perguntas feitas com a curiosidade de proprietários e respostas que não cediam à submissão. Isadora contava aos poucos a história que trazia consigo. Nascera na casa de um senhor que a criara como sombra da filha legítima, aprendera a costurar, a ler as letras que se abriam quando alguém deixava um bilhete, ganhava modos e discurso, e com isso o risco de adquirir uma consciência perigosa. "Me ensinaram a manejar agulha e palavra, coronel. Não me ensinaram a ser comprada." Havia naquela confissão uma espécie de resistência que transformava o trato cotidiano em um desafio ético. Na fazenda, as reações variaram entre o escárnio e o receio. Os vizinhos, que eram gente de boa posição, não gostaram da novidade. Rumores começaram a crescer como ervas daminhas. Alguns sussurraram que o coronel havia se enfraquecido com a dor e que comprara Isadora por capricho. Outros, mais maldosos, lançaram na roda a hipótese de que ele pagara aquela soma exorbitante por vaidade. Em jantares e missas, o assunto voltava, como quando se mexe um osso que insiste em abrir uma ferida. Lúcio, sempre pragmático, aconselhou prudência. Libertá-la agora seria fogo na fazenda, senhor. A vizinhança não perdoa. Mas ninguém, nem Lúcio, nem os fofoqueiros de reduto, conhecia a profundidade do que se acumulava dentro de Augusto. Foi numa manhã de vento cortante, menos de uma semana depois do leilão, que a verdade bateu mais alto. Augusto acordou com o som de gritos, não os gritos habituais do terreiro, mas um chamado que vinha do quarto de Isadora, um ruído de algo rompendo o ar. Ele correu. Encontrou a janela do quarto aberta e, no centro do aposento, Isadora sentada com um objeto sobre as pernas. Uma pistola antiga, de cabo de madeira escura, herdada de trocas dominicais, uma daquelas peças que os marinheiros traziam dos navios. Os olhos dela estavam muito calmos. Havia naquela calma
um abandono voluntário que fazia parecer que já havia se despedido de tudo. Ela erguia a arma com as duas mãos, como quem aponta um ponto final. Não quero ser propriedade, disse ela, num fio de voz que soou como sentença e oração. Se tenho de ser o que me tornam, prefiro a morte ao número que serei. O som da respiração de Augusto mudou. As palavras que vinham dele tinham pressa. Ele não pensou nos contos de réis, nem no escárnio dos vizinhos, nem na honra da família que nunca mais cantava à mesa. Pensou apenas em Emília, em Antônio, em Carolina. Imagens que até então pairavam diante dele como quadros intactos e que naquele instante se destrinçaram em ruídos. Ele viu pela primeira vez que a escolha de voltar à casa grande, de comprar um corpo, de exercer um direito legal, era também uma escolha moral, e que essa escolha ecoava no peito de outra pessoa com uma intensidade que lhe arrancava qualquer desculpa. Isadora, falou ele, de forma que a arma balançou e os olhos dela se prenderam nele. Não atire. Havia comando e súplica. Ela olhou-o, avaliou-o, como se tentasse decifrar se ali havia um homem pronto a ser aliado ou apenas outro capitão de gentilezas. Por quê? Não me diga que me libertará por mercê do Senhor. Não quero que minha vida seja dívida. Augusto, sem conseguir dominar a pressa, aproximou-se. Aproximou-se de tal maneira que a arma quase caiu entre as mãos dele. Tocou na madeira do cabo que ainda queimava com o calor de quem a usara. Porque eu não suporto. Começou, e a frase foi se partindo. Não sabia exatamente o que não suportava. O desespero dela, a própria condição que permitira aquilo, a imagem dos 3 corpos que perdera, ou o fato de ter usado a moeda do poder para comprar aquilo que não devia. Porque eu não quero ser cúmplice de sua morte, disse por fim. Naqueles instantes, o arrependimento deixou de ser apenas um sentimento vago, tornou-se ação. Augusto mandou que se tomassem as diligências necessárias para levarem Isadora à cidade e lavrarem a alforria. Era uma ordem que lembrava mais um comando militar do que a conversão de um homem. Fez-se maneira. Mas a pressa contava com a burocracia, selos, tabeliões, reconhecimento de firmas. Em 3 dias, 2 jornadas de carroça e 1 tarde de despachos no tabelionato, a alforria foi lavrada. Ela foi assinada com o nome completo, Isadora dos Santos, filha de quem talvez ninguém perguntara, mas agora pessoa, livre por despacho e não por presente. Quando a folha do tabelionato tombou na mesa e o selo foi batido, houve um som que não era apenas de papel. Era a confirmação de que, naquele caso, a liberdade havia sido escolhida por outrem sim, mas de modo que logo devia encontrar sua própria vontade. A reação na fazenda foi imediata. O burburinho, crescido nas rotas de chá e missa, atingiu a vizinhança. Os que antes cochichavam, agora olhavam com ódio aberto. Ridicularizaram-no nas rodas de cavalheiros. Algumas cartas longas e frias chegaram-lhe com alegações de impropriedade. Havia quem dissesse que ele vendia sua honra por compaixão tardia. Lúcio, que sempre tivera os pés fincados no interesse patrimonial, tentou conter os prejuízos. Você prejudica a posse, senhor. Não é assim que lidamos com a ordem. Mas o coronel havia atravessado um limite que o dinheiro já não solucionava. A alforria de Isadora ficou estampada na região como um gesto sem retorno, para pior para alguns, para melhor, ao menos para ela, para outros. As medidas que se seguiram foram práticas e desordenadas. Augusto proibiu certos castigos que eram rotina na fazenda. Ordenou que se passasse a pagar salário simbólico a alguns homens que desempenhavam funções domésticas e de confiança, reuniu as famílias que a propriedade separara, permitindo que parentes que ali trabalhavam voltassem a morar próximos uns dos outros. Essas mudanças foram recebidas por uma variedade de reações: gratidão contida entre os que se beneficiavam e zombaria por parte de proprietários vizinhos que entendiam sua ação como desatino. Importante dizer que Augusto não libertou todos os 230 escravizados que compunham a fazenda. Sabia que a alforria de Isadora não apagaria as estruturas nas quais vivia, e o seu ato, por mais firme que fosse,
tinha limites. Era um gesto que desafiava o sistema, mas não o derrubava. Isadora, livre por escritura, não ficou imediatamente confortável com o título. A liberdade jurídica não era sinônimo de autonomia econômica, num mundo que ainda por cima via com maus olhos a mulher livre formada na Casa Grande. Havia portas e travas. Ela poderia ir embora, mas para onde? O que a cidade ofereceria? Muitos livres pobres sobreviviam à custa de serviços humilhantes. Ela, com sua voz preparada, sua agulha e suas letras, passou a trabalhar junto ao corpo da Casa Grande, agora a título de contratada, recebendo um pequeno salário e, acima de tudo, a liberdade de recusar ordens que ferissem sua consciência. Essa negociação, trabalho por escolha, era um terreno novo para todos. E foi nesse terreno que se plantou uma lenta e por vezes conturbada amizade entre ela e o homem que a tivera comprado. O caminho entre a antipatia e a confiança foi de longas estradas. Isadora guardava, com justeza, uma distância que só diminuía quando a ação de Augusto mostrava persistência. Não foi amor à primeira vista. Nunca foi essa cena romântica que a memória popular reduzira. Foi antes respeito nascido de pequenos atos. Chamar pelos nomes corretos das pessoas mais velhas, permitir que casais não fossem divididos, recusar ordens de castigo. Havia ainda momentos em que Augusto tremeria, tomado por um remorso que o fazia andar até o terreiro e ali conversar com trabalhadores como se pedisse perdão, sem palavras pomposas, mas com atitudes que mudaram as rotinas. Alimentos não mais escassos, noites de vigilância diminuídas, reuniões em que se discutia a distribuição de roupas para os que trabalhavam no capim da roça. A comunidade, no entanto, castigava. Havia quem deixasse de convidar a família para serenar a voz na igreja, quem fechasse portas de negócios, os almoços na casa do vizinho cessaram. O coronel ouviu as portas baterem. Ouviu também as vozes que o acusavam de excentricidade e de jogo político. Mas havia outro tipo de repercussão. Pessoas que, vendo o gesto, começaram a questionar costumes. Um homem que perdeu um filho para a febre lembrou-se de como pagara pela própria paz com a vida alheia. Uma mulher que trocara conforto por silêncio sentiu-se menos sozinha. As sementes de consciência raramente geram colheitas imediatas, mas passam adiante, como um rumor que insiste. 2 anos depois do leilão, numa época em que a memória pública já havia começado a clarear o incidente ou a torná-lo folclore, Augusto e Isadora casaram-se. Não foi um ato de paixão avassaladora, foi, sobretudo, uma decisão tomada por pessoas que, de maneiras distintas, aprenderam a sobreviver às perdas e aos prejuízos. O casamento encontrou oposição externa e embates internos. Ela, que era livre, pediu para que a união fosse de iguais, na medida do possível, que seus filhos tivessem livro e companhia, que o nome de sua mãe fosse lembrado com dignidade, que o passado não fosse silenciado. Ele, que havia sido senhor e viúvo e que aprendera a maneira abrupta como o mundo poderia ferir, ofereceu terras pequenas de liberdade, acesso à educação para alguns filhos e a promessa, frágil, mas real, de que não daria a ninguém o direito de dispor da vida dos outros como mercadoria. O nascimento de um filho, que veio no primeiro ano de casamento, atravessou a fazenda com um misto de surpresa e ternura. Havia pessoas que antes haviam chamado Isadora por apelidos que soavam como troféus, agora chamavam a menina com o nome que ela e Augusto escolheram. Crianças negras da senzala cresceram, vendo pela primeira vez um pequeno corpo cru de possibilidades que não fosse completamente determinado pelo destino da propriedade. As transformações práticas que Augusto implementaram foram acumulando um legado concreto: um pequeno hospital para casos graves, uma horta comunitária, aulas de leitura aos domingos, restrição de açoites e punições públicas. A moral social nem sempre acompanhou essas mudanças. Muitos senhores apenas sacudiam a cabeça e diziam: ele enlouqueceu. Mas a fazenda passou a funcionar com um outro ritmo, e isso surtia efeitos. Ao longo dos anos, entretanto, Augusto conviveu com o peso de uma contradição.
Libertara Isadora, tomara medidas, transformara rotinas, e ainda assim não era capaz de reconstruir o que a escravidão havia destruído. As cadeias familiares que o sistema havia imposto lembravam que a ação individual, por mais firme, não repararia a história. Ele sabia disso e sofreu com a consciência dessa limitação. Havia dias em que caminhava até o cemitério, onde as cruzes de Emília, Antônio e Carolina balançavam como sentinelas, e lá permanecia olhando o horizonte. Às vezes lia os nomes com a voz baixa, e às vezes apenas engolia o silêncio. Havia culpa, sim, mas também havia um tipo de aceitação, a de que o arrependimento sem ações seria mera pretensão de honra. Isadora, por sua vez, carregava um passado que curvava sua alegria. Não era apenas a memória do leilão, era a lembrança de que viver no corpo de mulher negra significava cruzar todo dia a linha entre sobrevivência e orgulho. Em sua voz havia uma firmeza que ensinava crianças e reprimia insolências. Não permitia que os horrores passassem. Quando perguntavam se ela havia se casado por segurança, ela respondia com a naturalidade de quem escolhera por afinidade. Escolhi ficar com quem me ouviu quando eu quis morrer, e depois me deu liberdade de não ser quem me escolheram. Essas frases não eximiam Augusto de sua culpa inicial, não o perdoavam automaticamente. Eram antes marca de que a mulher que vivera o pior transformara sua história em antena que captava outras dores. Os anos passaram. O Brasil caminhava lentamente rumo a tempos de maior inquietude sobre a escravidão. Na fazenda, as medidas de Augusto acalmaram algumas tensões. Entretanto, as sombras que o sistema deixaram eram muitas. Havia famílias cujos nomes haviam desaparecido. Havia feridas que a alforria de um indivíduo não curaria. Ainda assim, o gesto de libertar Isadora e de tratar o resto com mais humanidade deixou marcas. Havia histórias de crianças que aprenderam a ler sobre a orientação de uma mulher que antes fora vendida. Havia casais que deixaram de ser separados por ordens de capatazia. Havia vidas que escaparam da violência por causa de medidas cautelosas. No epílogo da vida de Isadora, muitas décadas depois, numa tarde em que o sol parecia polir as telhas da casa grande e o vento trazia vozes de campos, ela, já com cabelos brancos, sentou-se numa cadeira de balanço diante da varanda. Os netos corriam no terreiro, e um deles a puxou pela mão com a familiaridade que as gerações novas têm com quem lhes abre portas. Um jovem visitou-a, e com o nervosismo de quem procura entender as escolhas do passado, perguntou: Dona Isadora, o senhor coronel costumava dizer que o senhor se arrependera no dia seguinte ao leilão. A senhora, já que esteve tão perto da morte naquela manhã, arrepende-se de não ter apertado o gatilho? Ela colocou a mão no joelho do rapaz e sorriu com uma suavidade que era toda a experiência. Havia na sua face as linhas de quem resistira. Havia nos olhos a serenidade que não se compra com nada. Arrepender-me? Disse. Não. Aquele gesto, eu segurando a arma, foi o ato último de quem não me queria como mercadoria. Minha escolha de viver não foi por ele, nem contra ele. Foi por mim. E viver foi o único jeito que encontrei de transformar dor em memória e ensinamento. Ela pausou. Se eu tivesse puxado o gatilho, teria tirado de mim a possibilidade de ensinar meus filhos a ler, de ver meus netos, de ver a fazenda mudar aos poucos, mesmo que nunca por completo. A resposta era clara e dolorida. Não foi o medo da morte que a mantém viva, mas uma decisão, guiada pelo desejo de testemunhar algo maior do que o momento do desespero. Mesmo assim, ela não perdoava com ingenuidade. Havia no seu tom a lembrança de que a ação de Augusto nascera por acaso e por arrependimento. Ele havia se arrependido no dia seguinte porque, ao ver o desespero absoluto, o gesto de uma mulher que preferia a morte a viver como objeto, reconheceu a extensão do mal que mantivera com sua cumplicidade. O arrependimento foi rápido porque o choque foi brutal. Ver de perto o resultado humano de uma lei que permitia a compra de pessoas foi mais corrosivo que qualquer remorso tardio. Por que então ele arrependeu-se no dia seguinte? Porque o espetáculo do leilão não era abstrato para ele até o momento em que a pessoa que vira como mercadoria mostrou que tinha vontade própria
e que essa vontade poderia preferir a morte a continuar sob o contrato de desumanidade. A tentativa de suicídio foi a prova de que o sistema não era apenas cruel, era uma fábrica de aniquilamento moral, e a visão dessa possibilidade explodiu o casulo do comodismo. Augusto percebeu que não fora apenas um participante do mercado, fora um agente que, mediante sua escolha, causara uma dor concreta, e essa percepção não lhe permitiu o consolo da ação burocrática, exigiu transformação imediata. O arrependimento, contudo, não foi sinônimo de redenção total. Augusto viveu com a frustração de que sua ação fora insuficiente para reverter gerações de violência. Sabia que libertar uma mulher e melhorar a vida de alguns não consertaria o passado. Sabia também que permanecer inerte diante do desespero de Isadora seria assumir um silêncio que o mataria mais devagar. Sua mudança foi, portanto, dupla: pessoal, pois alterou a sua conduta; social, porque contribuiu, dentro de limites, para que outros vissem que outra postura era possível. Anos depois, quando os netos de Isadora perguntavam pelos velhos acontecimentos, ela contava a história com detalhes que evitem mitificá-lo. Ele veio carregando suas perdas, dizia, e eu vim carregando as minhas. O que nos uniu não foi um gesto de herói, mas a constatação de que ser humano exige assumir responsabilidades. Ele começou a pagar uma parte da dívida, e isso me permitiu viver. Por fim, estendia uma lição. Não se confunda com o alívio de uma ação isolada. A liberdade verdadeira é uma construção lenta e coletiva. No fim da vida de Augusto, as marcas do arrependimento haviam mudado o nome da fazenda. Alguns ainda resmungavam sobre a pretensa loucura do velho coronel que fora capaz de pagar uma soma exorbitante e depois libertar quem havia comprado. Outros, nos terreiros e nas cozinhas, falavam do homem que, por medo de ser cúmplice da morte de uma pessoa, decidiu responder com atos. O legado ficou ambíguo, nem redenção total, nem absolvição. A verdade era simples e dura. O arrependimento existiu naquele dia porque houve o choque entre um sistema que transforma pessoas em coisas e a visão do resultado humano dessa ação. A presença de Isadora, de olhos firmes e recusa a ser objeto, fez cair qualquer justificativa confortável. Ele viu no gesto dela o espelho de sua própria incapacidade de preservar o que amara, e isso o obrigou a reparar, ao menos com um gesto concreto. Quando a penumbra desceu sobre a varanda da casa grande, as crianças brincavam e alguém ainda recitava uma lição aprendida nos domingos. Isadora, sentada, viu seu nome ser pronunciado como de quem havia sobrevivido e construído. Augusto não se tornara santo, permaneceu humano, falho, arrependido. Mas naquele arrependimento houve obra, alforrias, tratamento humano, recusa à violência desnecessária, e um exemplo, por menor que fosse diante da historiografia, de que a escolha de um homem poderia, mesmo que só parcialmente, abrir frestas numa sociedade que preferia manter as portas cerradas. Assim, o coronel arrependeu-se não por ter gastado dinheiro, nem por ter se apaixonado à primeira vista. Arrependeu-se porque a presença de Isadora, sua obstinação em não ser propriedade e o gesto extremo que ela praticou, mostraram-lhe na própria face da vida o abismo moral que sustentava sua fortuna. O arrependimento virou ação, e a ação deixou marcas que, embora insuficientes para apagar a generosidade de dores históricas, ensinaram, a ele e a alguns outros, que a humanidade exige escolhas que não podem ser reduzidas a balanços. E Isadora, até o fim, soube que não fora um prêmio ou um troféu. Foi o indício de que, mesmo em tempos de trevas, há quem opte por viver e por transformar. Se esta história tocou você, e você quer mais relatos que revelem as tramas humanas por trás de nomes e datas, inscreva-se para acompanhar outras narrativas históricas como esta. No fim, a pergunta que ficou, por que ele arrependeu-se no dia seguinte? Responde-se com simplicidade brutal. Porque viu, diante de si, a consequência viva e definitiva do seu ato. Porque aquela mulher preferiu morrer a ser mercadoria. Porque ao vê-la escolher a vida, ele percebeu que a sua escolha de comprá-la era uma extensão de um crime social, que só poderia ser enfrentado com coragem e ação. Foi esse choque, mais do que qualquer remorso estético, que o fez buscar reparação. O mundo que veio depois não foi perfeito, mas para aqueles que viveram naquela casa, a manhã em que uma pistola quase pôs fim a uma existência, foi também a manhã em que se aprendeu, dolorosamente,
que a humanidade exige responsabilidade e que o arrependimento autêntico se mede nas atitudes que se seguem ao reconhecimento do erro. E você, que leu até aqui, o que teria feito no lugar dele, ao ver alguém apontar a própria vida como protesto? Compartilhe nos comentários.